Ai, que linda. Oi. Oi, Manu. Passei até um rímel em sua homenagem, mas é o máximo que eu sei fazer, que o resto eu deixo pra profissional como você. Ai, não fala isso que eu fico tímida, hein? Não fala. E aí, tudo bem? Tô esperando aqui a Andrea. E aí, como você tá? Eu tô bem, e você? Tô super animada pras lives. Eu também, tô muito animada. Ainda mais com você que eu falei pra Andrea, né? Que eu já te conhecia, que uma vez eu te mandei mensagem perguntando de cupcake. Eu falei, super simpática, linda, amei já. Ai, que bom, bom saber. O atendimento é uma das coisas que eu tento priorizar. Tá fazendo certíssimo, amei. Fechou, Manu, obrigada. Nossa, tô super animada. Oi, Andrea. Oi, Aê, meninas! Tudo bom? Tudo certo e com você? Tudo jóia! Deixa eu aumentar o volume aqui. Gente, eu só queria avisar que tá tendo obra aqui no vizinho e do nada começa um barulho. Coloquei fone pra ver se melhora, mas se caso vocês ouçam alguma coisa é isso, tá bom? Ah, fica tranquila, todo mundo em casa, né, com pandemia, e aí a gente tem essas coisas. Eu, por exemplo, estou no quintal, pode ser que meu cachorro apareça aqui a qualquer momento. Eu ia falar, eu também estou aqui, né, na sacada do estúdio. Pode ser que um cachorro faça nada. Gente, faz parte, né? Faz parte. Em primeiro lugar, obrigada por você estar aí. Muito feliz, e, gente. Essa vai ser a live mais deliciosa. Eu fiquei dela e vocês estão perfeitos. Aí também, só para falar rapidamente, né? O ano passado, no aniversário de 3 anos da Nua, ela fez para mim a coisa mais linda e foi muito de última hora. Mas ela me atendeu e fez lá 3 cupcakes lindos, combinando com a nova logo da Nua. Foi tudo junto. A logo ficou pronta, era o aniversário. Eu falei, meu Deus, não posso passar em branco. E ela fez para mim carinhosamente, deliciosamente. Super recomendo, gente. E deixa eu te contar, Andréia, que eu adorei essa encomenda porque eu gosto quando os clientes são criativos. A tua ideia de fazer o degradê nos cupcakes, né? Com as próprias cores dos ingredientes, né? O brigadeiro mais escuro, o leitinho mais clarinho. Eu adoro quando os clientes me ajudam a ser criativa, porque é isso, às vezes eu preciso da ideia do cliente ou da intenção dele para poder ser criativa também. Então eu adoro quando os clientes já vêm com a criatividade que eu só executo. Ah, que bom, porque foi, né? Assim, um cupcake de cada, acho que foi um de brigadeiro, um de doce de leite e o outro de beijinho, né? Para combinar com a logo. Daí, pessoal, se você olhar, entra lá no meu perfil, tá lá a logo nova e tem os 3 bolinhos que ela fez. Ela postou também lá os bolinhos no perfil dela. Então, nossa, e as fotos que você fez sem palavras. Então, agora que a gente já se apresentou, né, falando mais um pouquinho, pra quem sabe, eu sou maquiadora, a Andrea é fotógrafa, né, ela tem o Nua Photo Art, que é um trabalho incrível dela, e a gente tá aqui, né, na iniciativa do Mês das Mulheres, e hoje a gente trouxe a Isa, maravilhosa, e deliciosamente, assim, agradável estar aqui com ela. Confesso que estou já com vontade de encomendar meu cupcake, entendeu? Porque eu passo vontade. E, Isa, eu queria te perguntar, como que é a sua carreira, a sua trajetória, tudo isso? Como você decidiu, né, começar a sua cupcakeria e tudo mais? Ótimo, adoro essa pergunta porque me define bastante. Então, conta pra gente. Eu adoro falar sobre isso porque realmente define 100% da minha vida. Eu sempre amei comer. Nunca fui fã de cozinhar, porque geralmente a gente ouve histórias, né, de cozinheiros que cozinhavam desde pequeno. Não, nada disso. Minha mãe, minha avó sempre cozinharam. E eu ficava junto, ali raspava o fundo do bolo, aí com o bolo antes de assar, ajudava, mas assim, nunca fui apaixonada por cozinhar, mas sempre fui apaixonada por comer. E principalmente porque na minha família, a gente sempre teve o hábito de na hora que senta pro almoço, só sai na hora do jantar, sabe? Emenda uma coisa com a outra, a gente sempre foi um ambiente de muita cumplicidade, de muita conversa, e é o que eu tento fazer hoje na minha família, que eu já sou casada hoje, tento trazer essa tradição da gente estar sempre à mesa e conversar e ficar bastante tempo na mesa. A comida une as pessoas.
Mas eu sempre fui apaixonada por comer, nunca por cozinhar. E naquela coisa, né? Sou de classe média, fiz o roteirinho básico, né? Estudei, aí tinha que escolher que faculdade fazer, eu fui fazer direito. E não tem absolutamente nada a ver comigo. Mas como eu sempre fui muito falante, tudo sempre eu fazia várias orientações, né, para saber, vocacionais, para saber o que fazer. E sempre dava alguma coisa de comunicação, porque eu de fato gosto de falar. Hoje eu sou professora e consultora de alimentos e bebidas, então eu falo bastante sobre administração, principalmente de pequenos negócios. Gosto muito de trabalhar com outras mulheres que, assim como eu, trabalham de casa, trabalham sozinhas. Mas eu fui fazer direito e me formei, passei na OAB com 21 anos, me formei super novinha. Advoguei por um ano, mas eu nunca gostei. Desde o primeiro ano da faculdade eu sabia que eu não gostava, mas eu não sabia o que outra coisa fazer. Então eu nunca consegui mudar de fato assim, e desistir. Isso aconteceu só durante a faculdade que eu consegui entender o que eu poderia fazer diferente do direito, que foi quando eu comecei a fazer cupcakes por hobby, para comer. Era pura e simplesmente para comer. E eu sempre gostei da cultura americana. Minha mãe é professora de inglês e teve uma escola de inglês por muitos anos, então eu sempre gostei. Eu queria comer aqueles doces que eu via nos filmes e não achava para comprar. E aí comecei a fazer doces, né? Cupcake, donut, brownie, essas coisas bem americanas. E o hobby foi virando paixão. Mas eu só mudei de profissão, e aí é o tema que eu escolhi para falar sobre mudança de profissão, depois de um tempo em que eu já tinha os mínimos sinais de que seria uma coisa viável financeiramente, principalmente. A gente acompanha, né, todo mundo aí muito nas redes sociais, a gente sempre vê as pessoas falando pra gente ir atrás dos nossos sonhos, e de fazer o que a gente gosta. E fazer o que a gente gosta é de fato maravilhoso. Eu hoje vejo que eu jamais seria uma boa advogada e nem teria o destaque que eu tenho sendo empresária e confeiteira, justamente por não ser apaixonada pelo que eu fosse fazer. Né? O ser apaixonado te ajuda muito, a gente corre muito mais atrás. Mas não é suficiente. E mudar de profissão, como é uma decisão muito séria, a gente precisa pensar muito, muito, muito. E principalmente porque nós, mulheres, todo mundo mas vive no mundo machista, mas a gente tem algumas dificuldades além. E aí a mudança de profissão, toda decisão tem consequência, mas a mudança de profissão ainda mais. Porque a gente precisa pensar no financeiro, a gente precisa pensar no tempo que a gente vai ter para trabalhar e para fazer as outras coisas. A gente provavelmente, né, vai querer construir uma família, ou mesmo que não construa, a gente tem, né, os nossos ascendentes, né, os pais, os avós, a família para continuar seguindo essa tradição familiar. Então, assim, a mulher acaba sempre sendo sobrecarregada. Vivemos, infelizmente, num mundo muito machista. E essa hora de mudar de profissão, apesar da gente sim ter que ir atrás dos nossos sonhos, a gente precisa pensar muito. Porque as mulheres, em 60% dos lares brasileiros, são sustentadas pelos maridos. E eu, hoje, não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu faço parte disso. Eu ganho menos que meu marido. Mesmo trabalhando e tendo meu negócio e crescendo, mas geralmente os homens ganham mais. E dessas 60, as mulheres que ganham menos, que é 60% dos lares brasileiros, a gente ganha 40% a menos. É muita diferença. E geralmente, quando a gente fala de mudança de profissão, a gente precisa, né, investir. Mesmo em casos como eu, que trabalho de casa, não tive de fato um investimento grande inicial para começar a operacionalizar. Mas a gente sempre tem investimento de tudo, de material, de tudo. A gente sempre tem, por menor que seja, sempre existe um investimento. E a gente precisa calcular esse payback, às vezes demora. A mortalidade das empresas no Brasil é de 2 anos, às vezes o tempo do payback é maior que esses 2 anos. Então a gente quebra antes de conseguir retornar esse investimento. E as mulheres, enquanto tentam trabalhar, destinam 70% do que elas ganham para as próprias famílias. E assim, mesmo eu não tenho filhos, mas eu tenho uma casa, então assim, a gente investe na nossa casa, no nosso futuro, nos filhos, nos pais, que muitos idosos aí precisam de ajuda. E a mulher geralmente é quem destina a maior parte da verba que ganha para a família.
Então, a gente, na hora de mudar de profissão, a gente precisa levar todas essas coisas em consideração. Todos esses dados que eu estou trazendo são do Sebrae e de órgãos oficiais do governo, que eu acompanho bastante, porque esses dados mudam. Saber que a gente ganha, em média, 40% menos do que os homens, e muitas vezes sendo mais qualificadas do que os homens, é muito espantoso. E a mulher no mercado de trabalho, em geral, independente da área de atuação, sofre muito mais preconceito do que o homem, enfrenta muito mais dificuldade. Então, na hora que a gente for mudar de profissão, a gente precisa levar tudo isso muito em consideração. Ou mesmo na escolha, né? Não vai nem mudar de profissão. Quando a gente tem ainda a sorte de poder escolher o que a gente vai fazer da vida, né? Porque muitas vezes a gente não tem nem essa chance. A gente só começa a trabalhar com o que é possível. Mas a gente precisa enfrentar esse machismo, que mesmo que não seja um machismo muito explícito, em tudo que a gente faz tem machismo. É isso, a mulher geralmente se é responsável pela família, pelos filhos, ou pelos ascendentes, pelos pais, pelos tios, pelos avós. É uma estrutura toda, né? Exato, é o machismo estrutural mesmo, e que nós, por mais feministas que sejamos, também somos machistas. A gente precisa ir aos poucos entendendo tudo isso. E quando a gente muda de profissão, por exemplo, né, tem toda essa questão do payback, quanto tempo você vai conseguir de fato ganhar dinheiro, quanto tempo você consegue aguentar não ganhar dinheiro, e aí você precisa ser sustentada, aí vão vindo questões familiares, né, você não tá ganhando dinheiro, então as pessoas vão achando que aquilo não vale a pena, e aí você vai sendo descreditada a todo momento. É muito difícil, eu passei por tudo isso, já são 9 anos de trabalho, mas mesmo assim, até hoje enfrenta algumas coisas pontuais. E acho que a gente sempre vai enfrentar, né? Algumas coisas pontuais a gente nunca vai enfrentar. Sim, sempre. E até porque a gente esbarra em algumas coisas, que é isso, por mais feminista que a gente seja, a gente esbarra em um machismo estrutural nosso. Coisas inconscientes que às vezes a gente repete, e repete o padrão, que a gente precisa quebrar esse padrão, mas às vezes a gente repete inconscientemente. Né? Então a mulher acumula mais funções, a mulher faz mais coisas, a mulher trabalha, cuida da casa, é a tripla, quádrupla jornada da mulher. Exatamente. Cuida dos filhos, cuida da casa, cuida da organização, do planejamento da casa. Mas isso geralmente acontece pelo fato que eu falei, que as mulheres geralmente ganham menos. Porque imagina, um casal, o cara ganha 4 mil e a moça ganha 2. Na hora de ter filho, por exemplo, quem que vai parar de trabalhar? É a que ganha 2. Com certeza. Exato. E isso numa relação de 2 mulheres é a mesma coisa. Uma ganha 4, outra 2. É a que ganha 2 que vai parar. Então, pra gente poder ter, de fato, liberdade, autonomia, empreender e se sentir muito mulher, a gente precisa ter independência financeira. A independência financeira é muito importante. Sim. Porque é isso, se a gente ganha mais, se a gente consegue se sustentar, a gente não precisa necessariamente parar para fazer as coisas, a gente não precisa ter a tripla jornada. Ou a gente não precisa escolher entre a vida pessoal e as coisas que naturalmente vão acontecendo e trocar isso pelo trabalho, né? Para de trabalhar para poder ter filho, ou para de trabalhar para poder cuidar de alguém doente. A gente ganha mais, a gente pode também até pagar uma pessoa, pagar bem uma pessoa para que não ganhe, não é? Exato. Se você ganha bem, você pode também pagar melhor uma pessoa. Sem dúvida. A gente vê em casos que maridos que não querem ou não. Você está em casa, você faz tudo. Como se o trabalho de casa não fosse cansativo, como se ele fosse, assim... É um trabalho invisível, né? O trabalho que a pessoa faz todo dia e ninguém vê. É só você não fazer que daí todo mundo vê, não é? É verdade. Ela vai deixando, como se diz, as suas vontades de lado, o seu trabalho de lado, porque ela precisa fazer certas coisas, porque muitas vezes ela não tem nem a ajuda do marido, do companheiro. Sim. Ela faz tudo isso de lado. Como você estruturou para você realmente falar, não, vai ser advogado, fazer pro hobby, mas na hora que você falou, não, vai ser como foi essa sua estruturação para Cupcakes Baísa? Eu só realmente, o primeiro passo para estruturar essa mudança foi o mínimo indício financeiro de que daria para fazer essa troca. Porque quando eu advogava, eu não advogava por conta, eu trabalhava para um escritório. E então eu tinha um salário fixo. Eu demorei anos, foram 4 anos de Cupcakes Baísa,
que era Cupcakes Bahia e Direito, porque eu não tinha condição financeira ainda de fazer essa troca, de bancar literalmente essa troca. Então, foi só em 2016 que eu tive condições de fato financeiras. A Cupcakes Bahia existe desde 2012, então foram 4 anos para conseguir fazer isso. E quando eu fiz, foi, então tá, agora vai ser só Cupcakes Bahia, preciso me qualificar. E fui estudar. E uma coisa que eu fiz, que deu certo pra mim, como eu já tinha, meus pais, na verdade, já tinham investido dinheiro na minha profissão, que era o direito, eu coloquei na minha cabeça que tudo que eu pudesse fazer com bolsa, que essa segunda qualificação, se fosse gratuita, seria melhor. Então, fui atrás de bolsas no Senac, em diversas escolas e cursos online gratuitos, né? O Sebrae tem um monte de coisa online gratuita. Existem várias plataformas legais para estudar. E eu fui estudar. Então, o primeiro passo foi financeiro, ter mínimas condições de me sustentar. E depois foi me qualificar para cada vez alçar voos maiores e me qualificar mais para poder ter mais condição ainda. Sim, é um passinho de cada vez, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Esse negócio do indício financeiro que você comentou, eu acho que é bem isso mesmo. Porque, muitas vezes, as pessoas não te dão margem para você errar, né? Tipo, você mudou, agora tem que dar 100% certo. Sendo que tudo é uma jornada muito devagar, você tem que construir tudo. Nem tudo é fácil, né? Você precisa consolidar muita coisa, tanto dentro de você, quanto exteriormente, né? Tudo. Então, eu acho que é muito bacana isso tudo que você falou. Eu tô aqui, parabéns, eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que é uma informação super importante para quem for ver a live, é super relevante. Parabéns, Isa. Obrigada. Mudar nunca é simples. Nada, na verdade, na vida é simples. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente vai ficando percebendo que nada é simples. E que tudo na vida tem consequência. Mas decisões grandes como essa, de mudar de profissão, ou de qualquer coisa que seja muito significativa, a gente precisa pensar muito, estruturar muito. E muitas vezes a gente se foca em coisas nas nossas capacidades, nas nossas limitações. Não, a gente precisa pensar além. Isso, é um mundo machista. Existem várias outras questões, né? A educação não é acessível. Então, são muitas outras questões que não dependem só da gente. São fatores externos que influenciam nas nossas decisões e a gente precisa levar em consideração. Exatamente. Verdade, porque também às vezes é fácil a gente só falar, não, tem que fazer isso e esquecer os obstáculos no caminho. Isso também não pode, só porque tem obstáculo, então vou ficar quieto, não vou fazer nada. Isso daí é desculpa, tem aquela história que fala, lógico, não vou falar de exceções, mas tem aquele ditado que diz, quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Mas muitas vezes a gente quer fazer e a gente faz, mas assim, olha, a gente vai ultrapassando mil obstáculos para conseguir fazer, não é uma linha reta. E a pessoa que ela começa, muitas vezes já consegue seguir essa linha reta, é uma mega exceção, não é todo mundo. Tem 1001 coisas para a pessoa fazer, sabe? E coisas que vão acontecendo, por mais que a gente se prepara na teoria, né? Tem que ter esse preparo mínimo, mas tem coisas que também só quando está acontecendo mesmo que a gente percebe, fala, opa, preciso melhorar isso, preciso mudar isso, porque na teoria parecia que ia dar certo, mas não está dando. Né? Então, hoje em dia com divulgação também, porque mudou muito, né? Agora, principalmente nessa época de pandemia, isso aqui, ó, Instagram é um meio de comunicação para a gente muito importante para divulgar o nosso trabalho, porque as pessoas não estão mais na rua, né? E é isso, fatores externos influenciam e a gente, o principal, por exemplo, do empreendedorismo, eu vou falar do empreendedorismo, mas a gente pode aplicar isso em tudo na vida, é tentar prever os riscos. Uma pandemia, por exemplo, eu acho que poucas pessoas previam esse risco. E esses fatores externos podem ser coisas negativas, como uma pandemia, ou pode ser, por exemplo, o que aconteceu comigo, de virar um case de sucesso mundial. E do dia pra noite você ter o Mark Zuckerberg falando da Cupcakes Bahia num evento pro mundo inteiro. Verdade, conta essa história pra gente. Quero saber. Essa história é uma loucura. Posso dar um spoiler aqui? Antes que a gente esqueça, em algumas lives, as nossas incríveis participantes vão fazer um sorteio. O sorteio não vai rolar durante a live. O sorteio vai ser feito depois. Mas quem estiver assistindo a live, a gente vai fazer um momento assim, 5 segundinhos, cara para print. E vocês dão print
Marquem nós três no stories de vocês, postem no stories, marquem, né? A Nua Foto Arte, Manu Dias Makeup, Cupcakes Maísa. A Isa vai ver e ela vai fazer o sorteio depois no Insta dela. Coisa bem simples, anotando o nome no papelzinho, para não complicar muito a vida dela. Ela vai anotar o nome do papelzinho de quem, né, botou no Insta de lá, deu aquele print, aí um print a gente não tá feio, pelo amor de Deus, não. Senão aí vai vir tudo. Daí, então, é coisa bem simples. Então, dá esse spoiler. Quem quiser participar aqui, sabe? Daqui a pouco a gente faz o nosso momento. Agora deixa a Isa contar pra gente como foi esse Mark. Essa história é incrível, eu acho que até hoje, não consigo entender até hoje, depois de 2 anos. A Cupcakes Maísa foi escolhida entre milhões de usuários do WhatsApp Business, que é aquele aplicativo do WhatsApp mesmo, mas voltado para pequenos negócios, que tem várias ferramentas gerenciais, né, para os pequenos negócios, como a Cupcakes Maísa. E eu fui escolhida para aparecer no palco da F8, que é uma conferência mundial e anual da família Facebook, né? Que Facebook é Facebook, Instagram, WhatsApp e algumas outras ferramentas. E o Mark Zuckerberg lá na feira mostrou meus produtos e falando do WhatsApp Business como ferramenta de venda, e porque a Cupcakes Maísa de fato a cada ano cresce. Em 2019 foi 70%, ano passado foi 60% de crescimento justamente pelas redes sociais, porque a Cupcakes Maísa sempre teve a ideia de ser uma confeitaria pequena e deu trabalhar da minha própria casa mesmo. Então eu não tenho loja, e mesmo assim a Cupcakes Maísa cresce e conseguiu ter esse destaque todo mundial. Nossa, muito legal. Essa história é incrível. E é isso, eu tive essa oportunidade e eu estava preparada para agarrar essa oportunidade. Então, quando aconteceu isso, eu tive a chance. Eu imagino que se fosse um empresário que não falasse inglês, essa chance teria sido um pouco reduzida. Se fosse um empresário que não tem tantos dados sobre o próprio negócio para poder mostrar, que é isso, eu sabia quanto o Facebook me representava em vendas, o Instagram, o WhatsApp, eu sabia qual era a taxa de conversão, qual eram as ferramentas que me ajudavam. Então, estar preparada para tudo isso fez com que tudo isso acontecesse. Então, interferências externas podem ser boas ou negativas, pode ser uma pandemia ou pode ser um Mark Zuckerberg. Mas a gente tem que estar preparado para isso. E para isso a gente precisa estudar, fazer todas essas coisas, mas a gente sempre precisa planejar. Para mudar de profissão não é nada simples e nem deve ser simples. Tem que ser uma coisa difícil mesmo, porque vai ter muitas consequências. Tem, exatamente. Tem uma frase, se eu muito não me engano, posso estar errada, é do Shakespeare ou de algum personagem dele que fala: estar pronto é tudo. Estar pronto é tudo, o estar preparado. Então, você pode estar, num momento você está desempregado, ou nessa pandemia, que eu falo que às vezes a gente se sente semi-desempregado em, né, algumas pessoas de algumas áreas. Enfim, em algum momento não muito bom, o que a gente tende a fazer? Desistir. Vou lá para Netflix, hoje em dia é Netflix, né? Ótimo, a gente precisa, como você disse, daquele ócio criativo, a gente precisa descansar e espairecer a cabeça. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para o senhor não ficar nisso também. Então vai se preparar. Sim. Quantos cursos gratuitos não tem na internet? Quantas coisas boas. Então vai ler, né? Vai assistir boas lives, bons conteúdos, para estar preparado para quando aparecer uma oportunidade. Porque se não aparece a oportunidade, aí você falar, e agora? Né? Como você falou, talvez se você não soubesse inglês, você teria perdido essa grande chance que você teve. E você agarrou com tudo. E foi muito bacana, né? Eu acho que uma coisa... Desculpa. Não, pode falar, Manu. Eu só ia falar que eu acho que é uma coisa legal pautar um pouco nesse negócio de cursos, porque como a Isa falou, nem todo mundo tem o acesso, nem todo mundo tem o conhecimento. Então, quando você usa esses meios que a gente tem, Instagram, Facebook, WhatsApp mesmo, para difundir essas informações boas, para mostrar para as pessoas, calma, é possível, vamos lá, tem outros meios, tem outros lugares que você pode conseguir. Não desiste, porque, é difícil, mas não é impossível. Então, você vê que tem cursos gratuitos, tem bolsas de estudo, para você chegar lá onde você quer.
Sim, as prefeituras costumam ter muita coisa gratuita para ajudar a comunidade. As universidades, aqui em São Carlos, é um dos motivos de eu me ser apaixonada por São Carlos. A USP, a Federal, a Unicep, todas as universidades têm ações específicas para a comunidade, para ajudar essa comunidade a ter acesso. Inclusive, eu mesma já dei palestras na USP, na UFSCar, sobre empreendedorismo, sobre gestão. Existem ferramentas gratuitas e possíveis, mesmo para quem não tem acesso, que é isso, a maioria da população brasileira não tem computador, acessa a internet do celular. E a internet não é um pacote de internet, é aquela internet diária que tem um limite. Então você de fato não consegue assistir uma aula, nem o ensino à distância consegue ser democrático. Mas existem outras ferramentas que a gente sempre pode buscar. E é o que eu falei, eu busquei a minha segunda formação, que é na área de administração de empresas e gastronomia, de forma gratuita, e tenho conseguido. E quando a gente, é o que eu falo, a gente quer, pode ser difícil, mas pode ser demorado, e muitas vezes é demorado, né? Como eu, a Lua, estou conseguindo, eu trabalho também em outra área, eu não sou só fotógrafa, mas eu falo, quando com uma certa idade, eu falo assim, olha, eu tenho que cometer os menos erros possíveis, só não erra quem não faz nada. Mas você se preparando, né? Você sabendo que você quer ser grande, mas você não está pedindo para você cometer os menos erros possíveis. Então, é se preparar, né? Que demore, mas se você tem certeza do que você quer fazer, né? E fazer da forma mais correta, se preparando, eu acho que não tem erro. Uma hora você, o famoso, uma hora você chega lá, né? Uma hora você consegue. Não vou falar de exceções, que sempre tem as exceções, mas no geral a gente consegue ter paciência, para não ter também imediatismo. A pessoa começa um negócio hoje, amanhã ela já quer. Não é assim, verdade? Gente, vamos fazer o nosso momento print? Vamos! Quem entrou agora, né, assistam depois da live, está muito interessante. Quem entrou agora, a live vai ficar gravada no perfil da Manu. Assistam para ver tudo o que a Isa falou de lindo aqui pra gente. Pronto? Alguma pergunta para a Isa? Porque já passamos aqui nossos 20 minutos, já deu meia hora. Alguém tem alguma pergunta? Não, imagina, eu também olhei agora, nem percebi. Normal. Ficar aqui. É que a conversa, quando é boa, né, a gente desenrola. Eu e a André, que a gente quase nem gosta de falar, sabe? Exatamente. Mas enfim, gente, a gente precisa terminar por aqui. Agradecer a presença de todos vocês que ficaram aqui com a gente, assistindo a live desde o início. Quem entrou no meio, né? Assistam depois, falem pra gente se gostaram. Isso é muito importante, a opinião de vocês pra gente. Esse projeto vai até o final de... Oh, meu Deus, até o final de março, Mulheres Incríveis, né? Com a nossa hashtag. Temos uma hashtag, sim, somos mulheres incríveis. Isso. Então, a princípio, todo dia, ao 12h40, uma live. Amanhã vai ser no meu perfil. Um dia vai ser no meu perfil, outro dia no perfil da Manu. Pode haver exceções. Já tem uma live para a terceira semana, que vai ser às 1h30 da tarde. Mas, se você participar, todas as mulheres, todas as idades, todos os trabalhos, vai ser muito interessante. Obrigada, gente. Muito obrigada, gente. De verdade, foi muito legal a conversa. Agradeço muito a Isa também. Isa, muito obrigada. Foi um prazer imenso te ter aqui. Foi uma doçura a conversa, foi muito boa. Eu agradeço a todos que vieram também. É super importante pra gente. A live vai ficar gravada, como a Andrea falou. E não percam as outras lives, né? Porque a gente vê que a dinâmica é muito gostosa. E é pouco tempo, então fiquem atentos e assistam. Muito obrigada pelo convite. Eu estou à disposição de todo mundo que quiser falar de empreendedorismo, gastronomia ou até ter uma mana amiga para conversar. Muito obrigada pelo convite. Sim, somos mulheres incríveis. Um beijo, gente. Beijo. Boa tarde tchau. pra você. Tchau.